Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver a demonstração do princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Bem, o que é que acontece? Porque quando a gente fala de cardinalidade com relação a conjuntos, estamos falando da quantidade de elementos, do número de elementos que aquele conjunto possui. Então, se eu falo da cardinalidade do conjunto A, eu estou me referindo a quantos elementos o conjunto A possui. Então, aqui o meu objetivo é analisar a cardinalidade da união, nesse caso, de dois conjuntos. Então, eu quero analisar como eu faço para calcular o número de elementos da união de dois conjuntos. Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto A qualquer e um conjunto B qualquer, tá certo? Olha só que interessante. A priori, a princípio, podemos pensar que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Será que de fato isso é verdade para dois conjuntos A e B quaisquer? Olha só, quando eu somo o número de elementos de A, eu estou contando os elementos que estão nessa região e nessa região. Porque repara, aqui estão os elementos que pertencem somente a A. Evidentemente, eles pertencem a A. E aqui eu tenho elementos que pertencem a A e a B. Elementos que pertencem à interseção desses dois conjuntos. Só que repara, ele pertence a A e a B, mas pertence a A? Pertence. Então eu estou contando ele aqui, tá? Número de elementos de A. Número de elementos de B. Olha só que interessante. Eu estou contando os elementos que estão nessa região, que são os elementos que pertencem somente a B. Então, evidentemente, eles pertencem a B. E eu estou contando também os elementos que estão nessa região aqui, ó. Porque, repara, nessa região eu tenho elementos que pertencem a A e a B. Mas eles pertencem a B? Pertencem, assim como eles também pertencem a A, tá certo? Então, eu estou contando eles mais uma vez. E aí, se você já percebeu, aqui existe uma dupla contagem. Uma dupla contagem. Ou seja, eu estou contando os elementos da interseção duas vezes. Estou contando uma vez quando eu conto o número de elementos de A, estou contando outra vez quando eu conto o número de elementos do conjunto B, tá certo? Então, eu preciso retirar uma vez o número de elementos de A em interseção com B. Eles não foram contados duas vezes, não é verdade? Eu contei duas vezes, então eu vou tirar uma vez essa contagem, aí sim eu vou ter somente uma contagem dos elementos que estão na interseção desses dois conjuntos, tá certo? Vou colocar assim, perfeito? Show de bola. Então, é assim que a gente calcula o número de elementos de A união com B. Cardinalidade da união de dois conjuntos, ou seja, o número de elementos da união de dois conjuntos, tá? Você pode encontrar também, em vez de Nzinho, assim, ó. Você pode encontrar como notação NA. Você pode encontrar também a hashtag. Hashtag A se refere à cardinalidade de A, ou seja, o número de elementos do conjunto A, certo? Show! Só que, Guga, essa é a única forma de chegar na cardinalidade, na forma da cardinalidade para a união de dois conjuntos? Essa aqui, primeira forma. Não, tem outra forma, é de certa forma semelhante, mas é mais, digamos, formal, ela é mais algébrica, digamos assim, tá? Eu vou colocar aqui, ó, em destaque para vocês visualizarem bem e vou fazer aqui uma divisão. Vou explorar também, depois de mostrar a segunda forma, como a gente faz para conjuntos disjuntos. Vou mostrar que essa formulazinha aqui, ela serve também para conjuntos disjuntos. Vou explicar o porquê, tá? Mas antes, vamos ver aqui a segunda forma de chegar nessa fórmula da cardinalidade, ou seja, do número de elementos da união de dois conjuntos. Seguinte, perceba que eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho o conjunto A e aqui conjunto B, tá certo? Eu vou dizer que A possui, no caso, existem X elementos que pertencem exclusivamente a A, tá certo? Que pertencem a A e que não pertencem a B, ou seja, que pertencem a A menos B, né? Eu vou dizer que existem Y elementos, vou dizer que existem Y elementos que pertencem à interseção de A com B, tá certo? Então, existem Y elementos que pertencem a A e que pertencem a B. Além disso, eu vou dizer que existem Z elementos que pertencem exclusivamente a B, ou seja, que pertencem a B e que não pertencem a A, certo? Então, repara, o que é o número de elementos? O que é o número de elementos? Melhor, eu vou fazer assim, ó. Se eu faço o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A em interseção com B. Se eu faço isso aqui, o que é que acontece? Isso é igual ao quê? O número de elementos de A, galera, é x mais y. Então, é x mais y, não é verdade? Mais o número de elementos de B é z mais y. Então, mais z mais y.
e menos o número de elementos da interseção, o número de elementos que pertencem a A e a B é Y. Então, menos Y. Show? Só que, galera, olha só. Isso é igual a X mais Y mais Z, propriedade comutativa, né? Associativa, na verdade, mais Y menos Y, na verdade, isso é X mais Y mais Z mais Y menos Y, só para mostrar que aqui eles se cancelam, isso aqui dá zero, então o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A em interseção com B é igual a X mais Y mais Z, que é igual ao número de elementos de A união com B, né? Porque se eu pego o número de elementos de A união com B, eu pego X, pego Y e pego Z. Então é justamente isso que encontramos, tá? Então essa é outra forma de você verificar que de fato isso é a verdade, tá? Existem outras, mas aqui eu apresentei duas. Show? Então, número de elementos de A união com B, novamente, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Show? E aí, percebam que para conjuntos disjuntos, disjuntos, o que é que vai acontecer aqui? Repara, sabemos que conjuntos disjuntos são conjuntos que a interseção é vazia, ou seja, eles não possuem elementos em comum, ou seja, o número de elementos de A interseção com B é igual a 0. Ou seja, não possui nenhum elemento comum. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, e eles não possuem interseção, tá? A interseção é vazia. Show? Não possuem elementos em comum. Então, se eu aplicar a fórmula do princípio da inclusão e exclusão, eu vou ter que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Só que o número de elementos de A interseção com B é 0. Então, isso aqui é 0. Portanto, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, é isso aqui que encontramos caso os conjuntos sejam disjuntos, tá certo? Então, isso aqui é para conjuntos que são justamente disjuntos, onde a interseção é vazia, eles não possuem elementos em comum, beleza? Você pode aplicar, porque aqui vai ser 0, né? Então, a fórmula é válida para conjuntos disjuntos ou não, beleza? Então, foi isso, essa nossa demonstração do princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Espero que você tenha compreendido. Tamo junto e valeu!